O F5 Entrevista de hoje é com o Elton René. A gente vai falar sobre o direito do consumidor e algumas polêmicas no que se refere à compra e venda aqui na Paraíba. Inclusive sobre estacionamento em faculdades privadas e até mesmo combustível. Elton René, meu amigo, ele que já foi secretário do Procon de João Pessoa, de Santa Rita, e é especialista nessa área do direito do consumidor. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu já vou começar perguntando uma das coisas que a gente tem falado recentemente, que é justamente a questão do combustível. Inclusive, algumas ações foram realizadas pelo Procon, autuando combustíveis que receberam algumas denúncias. Como é que funciona essa questão da denúncia e, de fato, como é que funciona o preço que a empresa ela recebe e ela repassa para o consumidor? Saudações a todos os F5, né, a Betinho, a todos que fazem parte de toda a equipe, agradeço pelo carinho, né, eu vi no momento que você estava fazendo a apresentação, lá vem aquelas perguntas bombas, né, mas aí vamos respondendo, desarmar alguns aí, durante essa matéria aí, e já te respondendo na questão do combustível, ele nada mais é do que uma equação de vários fatores, né, o combustível hoje, principalmente em João Pessoa, na região metropolitana, como no estado da Paraíba, ele é um resultado de vários fatores. Transportes, valor de mercado, né, o preço da distribuidora. Poucos consumidores sabem, mas, por exemplo, o preço final nem sempre que é informado pela imprensa está sendo informado pela própria distribuidora, às vezes tem uma discrepância de valor. O dono do posto, às vezes, ele sofre com determinadas situações. Então, assim, é uma série de fatores, não é muito simples, é bem complexo. E também tem a ver com o próprio movimento do consumidor, quando vai aumentar ou diminuir o preço do combustível, eu posso explicar isso para vocês. Mas, no geral, é uma equação de números aí, de situações que muitas das vezes, hoje, principalmente, o consumidor vem sofrendo muito. Nesse caso do preço, seria culpa do consumidor? Como você não entende, não? Não culpa, mas tendo em vista movimentos dos consumidores. Então, assim, o mercado ele é muito volátil. Então, ele tem, sim, algumas percepções que tem a ver com o comportamento da gente como consumidores, entendeu? Eu estou dizendo isso de agora, não, é mais de 25 anos na luta e você começa a perceber determinadas situações. Comportamentos da sociedade, ela influencia também no preço final do combustível. Tem exemplo para a gente colocar na prática como é que seria esse comportamento? É interessante, mas, por exemplo, vamos lá. Quando de repente há uma notícia, combustível vai aumentar segunda-feira, a gente está falando na sexta-feira, aí a imprensa coloca, combustível vai aumentar na segunda-feira em torno de 15%. O que acontece com o Betinho? O que você vai fazer? Nada. A gente fica com raiva, né? Não, a gente fica com raiva. Eu encheria o meu tanque. Sim. Com raiva você vai ficar. Sim, pensei que era... O que é que você vai fazer para economizar? Você vai correr, você vai querer fazer com que o seu vou aproveitar porque o seu suado orçamento venha, né? É verdade. Então você vai querer abastecer o máximo, se possível, encher até a boca do tanque para que você economize um pouco mais. O pessoal faz fila, né? Faz fila. Aí isso altera no valor final? Altera, sim. Claro que altera. Porque o que é que vai acontecer? Simplesmente tem aquela percepção, aumentou tudo muito de automático. Não é que é automático, não. É porque, veja bem, por conta de um movimento, não só de Betinho, não só de Elton, vários consumidores tiveram esse mesmo pensamento, ele vai querer abastecer logo. Claro, eu vou querer economizar, né? Mas se acontecer ao contrário, combustível vai diminuir de preço na segunda-feira. Eu dou a informação na quinta-feira, a imprensa está dando. Você acha que é que vai acontecer? O combustível vai diminuir instantaneamente ou ele vai demorar? Claro que ele vai demorar. Porque o mesmo Betinho que se antecipou por conta do aumento, ele vai atrasar. Olha, vai diminuir, eu vou ficar abastecendo só um pouquinho aqui até... Para esperar quando diminuir. Claro. Então, a percepção do aumento e da diminuição tem a ver também com o movimento do consumidor. Então, isso altera muito valores, né, a percepção, pelo menos, dos valores no final das contas. Claro que isso é um dos elementos. Tem outros elementos também, né, que a própria distribuidora, o aumento que, de repente, é passado de forma fake ou a diminuição. Claro, aí os órgãos de defesa do consumidor vão fazer o seu trabalho. Não sei se é uma pergunta que as pessoas não fazem, mas existe, de fato, uma certa combinação. Eu tenho até um apelido para isso. Chamamos de cartel, né? E isso existe mesmo, tem essa combinação, não só no combustível, mas algumas empresas que fazem, vamos fechar R$5, ponto. Olha,
Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você poderia até pensar nisso, né? O que eu vejo hoje é que não há isso. O que acontece muito em João Pessoa, isso de uma forma geral, principalmente na capital, é que grandes redes se estabeleceram na cidade. Então tem postos aí, tem redes de postos aí que de repente tem 30, 40 postos. Então são 30, 40 postos bastante bem localizados, certo? Então ele tem um corredor que, se ele aumentar toda a sua rede, dá a impressão que você aumentou em todos os postos da cidade. E é claro, o efeito cascata vai também para os outros também, então os outros vão acompanhar. Então tem pessoas que têm redes, né? Tem redes que têm muitos postos, melhor dizendo, e isso altera sim, isso de certa forma comanda o preço no final das contas. Redes com 30, outras redes com 10, outras redes com 5. Então, isso influencia sim essa percepção junto aos consumidores. O cartel, ele tem mais um condão mais de crime, né? É crime contra a econômica, contra os consumidores. Algo mais no obscuro ali, né? O pessoal se reúne para dizer, ó, a partir de hoje a gente vai vender... vou vender a R$6. Beleza, assim. Fechou, todo mundo vende a 6. Isso há alguns anos atrás foi perceptível, inclusive teve ações, inclusive era do Procon já, e teve ações na época com prisões de pessoas, inclusive. Claro que existiu também uma grande pirotecnia em cima da situação, porque dentro do poder público, quer queira ou quer não, tem algumas pessoas que se aproveitam, né? Então querem ser herói de situações e tudo mais, mas aconteceu algo nesse sentido sim, mas que foi desbaratinado, evidentemente, com a ajuda dos órgãos de defesa do consumidor em geral. Mas de lá para cá, não vejo que exista um comportamento de cartelização. Isso. O que existe mesmo, na realidade, é uma concorrência entre redes. Então, rede com 30 postos. O pessoal divulga R$6, ó, lá tá R$6, vamos botar 6 também. Então, exatamente, porque vai influenciando os outros postos também. Não tem para onde correr. Então, a luta hoje, você não pode lutar contra uma rede, né? A rede ela pode apresentar os seus valores. O que se pode lutar, na realidade, é contra a especulação dela mesmo junto àquele mercado. Então, a luta ela é constante. Então, cabe aos órgãos de defesa do consumidor fazer o seu papel direitinho e fazer com que o consumidor sempre venha pagar o melhor preço do combustível e uma melhor qualidade. Cheguei no supermercado, encontrei um produto fora da validade, mas aí eu levei para casa. O que é que eu faço? Tem alguma coisa que eu, como consumidor, devo fazer ou eu jogo fora, perco o dinheiro? Não, existia, vou até puxando o gancho, vou até informar aqui para vocês, existia uma lei, inclusive estadual e municipal, né, eram duas leis, para falar a verdade, que o nome ela nasceu exatamente essa lei de um procedimento nosso. Eu era também do Procon estadual e eu era chefe da fiscalização na época e nasceu exatamente desse procedimento, que era o programa de olho na validade. Se você encontrasse um produto vencido, você teria a restituição daquele produto mais um. Então isso trouxe um paradigma novo dentro da cidade, né? Foi impactado por todo o Estado, inclusive por conta de edição de leis nesse sentido, inclusive por todo o Brasil. Para você ter ideia, em São Paulo tem esse comportamento, né? Se encontrar, você tem uma bonificação. Sendo que aqui, o que foi que aconteceu? Tinha consumidores que começaram a esconder produtos perto da validade, e infelizmente aconteceu isso. Eu recebi vários vídeos de donos de supermercados. O pessoal nas câmeras viu o pessoal escondendo. Infelizmente. A lei ela é feita para nivelar uma situação de cidadãos de bem. Quando a pessoa começa a se desviar e ir na margem da lei, é complicado. Mas eu dizia, olha, essas pessoas que estão fazendo isso, né, fraudando, que estavam escondendo o produto perto da validade, para depois chegar no dia da validação, olha, o produto está vencido, entendeu? Então, essas pessoas, eu informava, olha, denuncie, vai na delegacia e tal, porque essa pessoa está cometendo crime, a bem da verdade é essa. E pode prejudicar toda a sociedade consumidista por conta disso. Infelizmente, essa lei ela não existe mais, ela foi cassada, porque a Associação dos Supermercados, tendo visto esse tipo de situação, eles preferiram caçar a lei do que entrarem na justiça por conta de demanda individualizada. Quem perdeu foi a sociedade como um todo. Porém, o produto em si, ao você comprar um produto e ele esteja vencido, você consumidor, qualquer um que esteja nos assistindo, pode sim, inclusive entrar na justiça, pleitar inclusive danos morais, porque o supermercado, independentemente da edição dessa lei ou não, ele tem a obrigação de vender produtos com a validade ok para o consumidor. Caso o consumidor venha adquirir fora da validade, evidentemente ele pode pleitear, claro que a troca do produto, né, dependendo da situação, e caso venha trazer algum malefício para ele, indenizações por danos materiais, de saúde e até mesmo morais.
Show de bola. Comecei falando aqui sobre a questão do estacionamento, para a gente finalizar, Sim. que inclusive é uma lei recente, eu não sei se foi aprovada só na Assembleia ou se já foi sancionada pelo governador, mas a lei que proíbe... Foi promulgada. Foi promulgada? Que foi pela Assembleia, a Assembleia mesmo que promulgou a lei. Então, no caso, não precisa da sanção do governador? O governador não deu a sanção. Então foi para o Poder Executivo entendeu sobre a questão da constitucionalidade da lei e permitiu que a Assembleia fizesse o seu trabalho. Então, promulgada está valendo, ou seja, né? Está valendo. Tecnicamente está valendo, sim. Está valendo essa lei. Agora sim, é uma lei que nós fomos um dos primeiros, inclusive quando eu estava no Procon de Santa Rita, nós fomos um dos primeiros a se manifestar com relação o procedimento, por exemplo, do estacionamento do Unip, que foi onde nasceu toda essa celeuma por conta dessa situação. E daí que veio a lei? Aí depois veio a lei. Houve uma situação que alguns políticos editaram a lei para que ela fosse oportuna naquele momento. Sendo que na técnica legislativa existem vícios, entendeu? Então, por conta disso, ela pode ser considerada inconstitucional, né? Muito embora, eu vou repetir, eu defendo que o estacionamento, principalmente de universidades como o Unip, que veio de toda uma história aí de uma entidade de filantropia, não deveria ser cobrado, e não deve ser cobrado. Porque, assim, estamos falando de alunos antigos, alunos que estão no meio do curso, que estão na ponta do lápis ali, tudo influenciando naquele orçamento, e os alunos novatos. Então, são algumas categorias que devem ser respeitadas. Mas eu acredito que essa lei possa vir a ser cassada, por vício de constitucionalidade, mas, porém, todavia, nós estamos esperando só o melhor momento para que, se começar a cobrar, por exemplo, estacionamentos, como é o caso do Unip, nós entrarmos com a ação civil pública tendo em vista isso que eu falei agora há pouco tempo. O Unip, ele vem de uma história aí de filantropia, então isso deve ser levado em consideração. Alguns perguntaram, não, mas e tem outra universidade, a Nassau, ela já começou cobrando, porque você nunca entrou com ação nesse sentido? Porque ela já começou cobrando, ela tinha um padrão já. Então o Unip, ele está fugindo de um padrão dele mesmo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece regras também de acordo com os usos e costumes. Deve ser levado em consideração. Então, nesse caso, a Nassau parou de cobrar? Depois da lei? Parou não, que eu saiba não. Né? Mas se ela parou de cobrar por conta da obrigação da lei, evidentemente eles vão pedir a cassação da lei por vício do próprio projeto em si. Essas são as cenas do próximo capítulo. Realmente são cenas dos próprios. Agora, deixar bem claro, né? Eu ainda defendo que a universidade não deve cobrar, por exemplo, o Unip não deve cobrar o estacionamento dos consumidores. Agora, o remédio jurídico adequado, com certeza será a ação que podemos entrar, que eu não vou dizer qual seria a ação, mas nós estamos esperando essa cobrança aí que nós consideramos, aí sim, pelas regras do próprio Código de Defesa do Consumidor, que já temos uma lei que trata sobre isso, né, de uma forma geral, como uma cobrança abusiva. Muito obrigado. Um papo rápido sobre o direito do consumidor e sobre as polêmicas aqui, inclusive na Paraíba, que de fato deixa uma interrogação na pergunta de muitas pessoas, na cabeça, na verdade, de muitas pessoas, de muitas perguntas, e até então, poucas respostas. A gente está aqui para responder e tirar essas dúvidas de você de casa. Inclusive, vou voltar logo para a gente continuar tirando essas dúvidas. Simbora.